Bom dia, amigos. São 5 horas da manhã do dia 7 de dezembro de 2023. Então, estamos no dia 7 de dezembro do ano 2023, às 5 horas da manhã, para gravar o segundo capítulo da nossa nova série, O Motor Secreto das Revoluções. Vocês vão ver como são urdidas, como é que são planejadas e por quem. As revoluções, as guerras, não são ocasionais, não surgem, não acontecem, são planejadas. E vamos mostrar aqui, temos um livro precioso, Leão de Poncet, né, sobre as revoluções, a maçonaria e as revoluções. Mas aqui não chegamos ainda na maçonaria, né? Aqui estamos no rosacrucianismo. Então, vamos ainda, por um momento chegar até ficar no humanismo, e aqui vamos fazer o seguinte, vamos dar um salto, vamos conversar, fazendo a revisão, e depois dar um salto até o momento, vamos dizer assim, que antecede a Revolução Francesa. Depois eu cobrirei esse espaço. Então vamos começar no século XII, depois vamos para o século XVII, e aí fica essa lacuna. Mas eu preencherei essa lacuna, que é exatamente o Renascimento. O 1500, o 1400 eu falei, o 400 eu falei, então 1500 e 1600. São 2 séculos que depois a gente falará no próximo vídeo, se Deus quiser. Então vamos começar. Então já dissemos a vocês, né, meus amigos, que nenhuma revolução aparece, surge assim do nada na história de Deus. Nenhuma guerra, né, eclode simplesmente porque aconteceu do monarca amanhecer de mau humor, desceu da Prússia, decidiu declarar guerra à Áustria. Não é assim. Então nós estamos mostrando aqui, de modo nu e cru, como são planejadas, como as que estão acontecendo hoje no mundo inteiro. Todas foram planejadas. Então, perdoem essa lacuna, porque eu vou começar no século XII, depois vou dar um salto. Mas já disse, cobrirei esse espaço. Meus agradecimentos aos nossos alunos, tanto do colégio virtual, da sala virtual, quanto dos meus alunos pessoais. E, mais ainda, aos meus 8 caribus, que me dão um sustento digno. Esperemos que essa nova geração de caribus também continue. Então, são aqueles mais antigos, que continuam conosco, são apenas 8. Sinal do infinito, por sinal, Lemniscata. Então, minha gente, hoje vamos mostrar a ligação dos senhores de Hesse com Rothschild. Ou seja, Rothschild só vai aparecer na história em 1700. Acontece que, rastreando as raízes dessa cobra, encontrei no século XIII o nome de Meyer, com M-E-Y-R, Meyer, escrito, né? Então, como um camaleão, ele vai mudando de nome. Então é Meyer, com E, Meyer. No século XIII, em 1600, é Bauer, e em 1700, Rothschild. Como a cobra vai mudando de pelo, ele também vai mudando de pele, ele também vai mudando, camaleonicamente. Exatamente para que não se encontre, né, o dedo dele, o rabo dele, né, nos conflitos que ele causa. Então, hoje, especialmente, vamos ver, por incrível que pareça, já disse que o Henrique I de Hesse é, na verdade, Christian Rosenkreuz. Agora vamos mostrar as ligações dos senhores de Hesse, ou de Rosenkreuz, com os Rothschild, que são talvez mais antigas, mas aqui eu tenho que me ater a documentos. Muito da ascensão, riqueza, precoce, não é bem precoce, mas assim, inexplicável, de Meyer a Michel Bauer, aqui ele fundiu tudo, né? Porque Meyer é do século XIII, Bauer é do século XV, e aí a Michel aqui ele colocou no meio, já colocou outro nome, que vai ser Rothschild, século XVII. Então não é riqueza precoce, é uma riqueza que vem sendo construída lentamente, né,
desde a Carral Hebraica, ou seja, desde o ano 800 depois de Cristo, no Império Carolino, Sacro Império Romano Germânico, foi construída, portanto, em harmonia de negócios feitos com Guilherme IX, herdeiro de Henrique I de Hesse, mas herdeiro no sentido não imediato, porque aqui nós vamos dar um salto para o 1700. Então, herdeiro em linha direta, ou seja, é outro Rosenkreuz, ressuscitou, né? Na Revolução vai se reencarnar como Saint-Germain, né? O glorioso Saint-Germain do raio violeta, que será o Cristo do século XXI, segundo a Ponte para a Liberdade, ponte para a PQP. Então, de repente, Rothschild fica muito rico, mais do que qualquer outro, quando se une com Guilherme IX, Landgrave de Hesse, do alemão Landgrave, um título nobiliárquico usado por vários condes do Sacro Império Romano Germânico, desde o século XII. Então começa lá. Eu não achei Rothschild no século XII, só no século XIII, com o nome de Meyer. Aí, aqui, né, no 1700, no século XVIII praticamente, vamos encontrar os dois. Mas é impossível que não tenham convivido durante algum tempo, muito antes. Bem, Guilherme, Henrique I é o primeiro Rosenkreuz. Tá? Agora vamos um dos descendentes dele, Guilherme, havia herdado uma fortuna que era considerada a maior da Europa e em muitas ocasiões veio a usar grandemente a habilidade de Meyer para administrá-la e controlá-la, particularmente durante e após a invasão e conquista de Hesse-Cassel por Napoleão. Olha só, Rothschild foi o banqueiro dele. Já pensou? Então, uma pessoa que tem essa intimidade, né, de colocar Rothschild como sendo o gerente da fortuna dele, evidentemente essa amizade é muito antiga. Né? E não passou recibo não, viu, minha gente? Isso aqui foi sem recibo. Ou já quantia estipulado exatamente, sem recibo nenhum. Vocês veem que a ligação era muito grande, porque acho que são 3 milhões de libras. Sem passar recibo. Então, aqui entra Napoleão, ou seja, já estamos na Revolução Francesa. Então, já disse a vocês, perdão por esse salto, mas nosso objetivo é a Revolução Francesa. Ela é que destruiu tudo, toda a ordem mundial. E de lá para cá, desgraça após desgraça. Não é que não houvesse guerras antes, mas eram pequenos conflitos. Entre condes, duques e barões, eram bobagens. Aqui não. A partir da Revolução Francesa, o mundo vai ser incendiado, né? Totalmente, literalmente. E aí, por isso, nós vamos pegar ela e detalhar. De qualquer maneira, então, aqui Napoleão entra na história. Por quê? Porque ele vai perseguir Henrique de Hesse-Cassel. Ele sabe quem é ele. Por qual motivo Napoleão Bonaparte perseguiria um nobre landgrave, né, do Palatinado ou da Baviera? Ainda não havia, aqui Napoleão não tinha ainda, pelo menos aparentemente, né? A história não diz que ele sabia do Adam Weishaupt, que era, na verdade, uma ferramenta deles. Mas, por que ele ia querer prender o landgrave de Hesse? Porque, sendo Napoleão maçom, de alto grau, não sei se vocês sabiam, né? Ele queria, inclusive, fazer algo que a Carral Hebraica odiaria, era construir sinagogas judaicas no mundo inteiro, às custas dele, quando fosse imperador da Europa. E fez. A sinagoga de Paris foi a mais bela da época. Para quê? Para que o judeu se considerasse à vontade e acabasse de vez com essa ideia de antissemitismo. Olha, vocês são nossos irmãos, nós lhe abraçamos, e aqui está uma igreja de vocês, chamada sinagoga,
a mais bela da Europa foi feita por Napoleão Bonaparte em Paris. Então, assim, o judeu se sentiria aceito, abraçado. Isso para a Kahal hebraica era péssimo, porque o que ela queria era fomentar o ódio, né? E dividir para enfraquecer para conquistar. Então, Napoleão vai ser combatido por causa disso. Não é porque ele quis ser imperador da Europa, não, tá? Não é por isso, não. A questão central é sempre o judeu. Então, se o judeu fosse acolhido em cada país, como é no Brasil, por exemplo, aqui nós não fazemos distinção, mas naquela época não. Havia onda do antissemitismo, principalmente na Rússia, né? Nos países escandinavos. Então, escandinavos não, Polônia, Lituânia, Letônia, né? E vai haver demais na Alemanha. Então, Napoleão planeja acabar com a ideia de antissemitismo e abraçar o judeu, né? Mas o judeu de sangue, semita. Não se esqueçam que há uma diferençazinha entre sefaradita e askenazita, ou askenaz, né? Napoleão não quer saber dos askenaz, porque os askenaz não frequentam sinagoga, né? Só os sefaraditas, como o nosso queridíssimo rabino da sinagoga da Flórida, de cuja Bíblia nós tiramos a palavra Reshito. Então, Napoleão era perito, expert em sociedades secretas. E não é por outro motivo que ele vai até o Egito, porque foi um dos lugares onde o Conde de Hesse foi iniciado. Como também Heródoto, como também Pitágoras, e ele então vai lá. Vai ao Egito. Para que esse quadro aqui, para vocês terem uma ideia mais clara, né? Egito, a esfinge de Giza, ou Gizé, e lá a pirâmide de Quéops. Né? Aqui eu vi a iniciação, quando o Toto me levou lá, vi a iniciação de Ambri. Foi um dos meus, das minhas metempsicoses. Né? Então, o que ele foi fazer aqui? Sabia o que era a esfinge, né? Evidentemente. E o que era a pirâmide de Quéops, que não tem tumba de rei. Uma pirâmide desse tamanho, feita, eu tenho o raio-x dela, tudo galerias lá dentro, e não tem o túmulo do rei. No lugar do túmulo do rei, tem como é que é, meu Deus do céu? Um túmulo vazio de 1 metro cúbico. Ou seja, são apenas medidas que eles fizeram, os atlantes, para que nós depois soubéssemos o que era. Então, Napoleão sabe disso. E aqui, exatamente aqui, em pé, ele diz: olhai, soldados, de cima dessa pirâmide, 40 séculos os contemplam, 4.000 anos. Naquela época, né? Agora tem mais um pouquinho. Ele disse isso em 1800, então 1800 para 2000, dá 200 e poucos anos. Mas continua sendo, né, 40 séculos, são 4.000 anos. Então, ele foi ao Egito para ser iniciado nos ritos egípcios. Né? Cujo símbolo maior era o falcão, que era a alma do faraó, né? O Horus vivo. E vamos então, vejam vocês como vocês têm que estudar para poder saber. Né? Aparentemente, Napoleão não tem nada a ver com o Egito. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Aqui está um templo egípcio. Não é um templo egípcio. Aqui está um templo egípcio. Vocês vão ver que o estilo é bastante diferente, bastante diverso. Aqui, ó. Do rito de Mênfis Mizraim. Olha, as colunas são em flor. Então aqui está à frente de um templo egípcio, maçônico. Mas aqui a maçonaria já se distanciou um pouquinho da Rosa Cruz. Né? No entanto, cria-se um vínculo
que jamais será desfeito. A cúpula de ambas as ordens, né, se reúne. Então aqui está exemplo, está vendo? Diferente do tempo maçônico comum, onde você jamais verá isso. Isso aqui é na rua, aqui é na rua, mas se tem essas duas colunas estão aí na rua. Tá? Então, além disso, nós temos aqui a prova da iniciação no Egito. Olha aqui, ó. Um abraço maçônico, que quem é inscrito viu a iniciação do Everaldo, né? Aqui está o abraço maçônico. Não parece, né? Mas aqui é um iniciado, sendo iniciado por Thoth, esse Ibis, abraçando ele. Não vamos dizer aqui porque é restrito, né? E o interior do templo está do lado de cá. Ali está o frontão, o frontal do templo, e aqui nós temos o interior. O livro é grande, é difícil, mas vou mostrar para vocês. Aqui está o interior do templo. Aí, tá vendo? Então, Napoleão tinha tudo para ir ao Egito. Por quê? Porque as escolas de mistérios do Egito tinham muitos segredos, né? Geometria sagrada e outras cositas mais. Então, ele vai até lá exatamente por isso. Né? Entrar num templo egípcio, mas que naquela época não era assim, como está aqui ainda. Ainda não era isso. Ainda não era isso aqui. Né? Então, Napoleão sabia o que estava fazendo, viu, minha gente? Agora, jamais iriam deixar que ele unisse judeus e cristãos, que ele abraçasse os judeus e que fizesse os judeus perceberem que o antissemitismo não é comum entre os cristãos. O cristão não pode ser antissemita. Jesus era judeu. Então, Napoleão concebe fazer uma aproximação, né, muito grande entre judeus e cristãos. Por isso, os Rothschild vão matá-lo, envenená-lo. A verdade é essa, Napoleão foi envenenado. Se não sabiam, ficam sabendo agora. Então, assim, nós vamos desvendando pouco a pouco, né, o que vocês não têm ideia do que seja. Não tem ideia mesmo. Bom, perdi aqui a página. Então, minha gente, o judeu, a questão do sacerdote judeu, ele adora Javé. Aqui está o Yod Reval Re. Você já sabe, as 4 letrinhas sagradas estão ali em cima, da direita para a esquerda, né? E aqui está o sacerdote. E o que é que vai aparecer na Rosa Cruz, na maçonaria? Yod Reval Re. Então, dizer que é cristão é balela, né? É preciso ser muito ingênuo para acreditar quando o dossel do venerável tem em cima, em letras garrafais, Yod Reval Re. E aqui está a casa do Espírito Santo, como foi idealizada, e vocês vão ver, curiosamente, o Yod Reval Re aparecer várias vezes. E foi uma das construções, né, que foi feita pelos Rosa Cruzes logo no início. Aqui está um Rosa Cruz famoso. Francis Bacon, Rogério Bacon. Francis Bacon. Famosíssimo. Né? Veja, era esse dirigente que a Rosa Cruz recrutava. E aqui está a casa do Espírito Santo. Então, agora, se vocês virem o detalhe, vamos ver se eu consigo mostrar o detalhe. Vocês vão ver o seguinte, ó. Aqui em cima, né? Yod Reval Re. Aqui no escudo desse cidadão aqui, ó, tem um cidadão aqui, ó. No escudo dele está escrito Yod Reval Re. No escudo do outro que está do outro lado está escrito Yod Reval Re. Casa do Espírito Santo. E aqui, em letras imperceptíveis, está escrito Jesus, tudo para nós. Não consegue nem ver. Você não consegue nem ver, está aqui, ó. Tá escrito aqui. Jesus, tudo para nós. Agora, você tem que passar. Entrando aqui, você tem que passar por Jesus,
mas como uma passagem para chegar até o Iod Revalver. Portanto, continuam judeus. A grande meta, Ocidente está aqui embaixo, Oriente aqui em cima. Então, o Oriente e o destino é o Oriente. Orientar-se, desorientado, exatamente tem a ver com o Oriente. Então, passa-se por Jesus para chegar até Yahvé. Então, isso é cristianismo? Never. De modo nenhum. Então, vamos desmascarar, vamos mostrar a vocês a verdade, para que vocês não fiquem iludidos, como alguém tentou explicar aquela cruz, rosa cruz que eu mostrei para vocês, né? Cheia de simbolismos, cheia de signos, e aqui nós temos ela de uma maneira bem simples, né? A maneira mais comum. Aqui está. Aqui, né, nós temos o Iode, o Re, o Val e o Re, pelo amor de Deus. E aqui no meio, um Shin, seria Ieshua. Yeshua não tem nada a ver, é Yeshu. Esse A não existe, né? Então, foi uma elaboração artística, já disse, que pegou o nome Iode, Re, Val, Re, colocou o Shin no meio. O Shin significaria a descida do princípio superior para o princípio inferior. Ou seja, Javé desce a terra, né? Então, Shin quer dizer a descida do princípio superior, que é Iode, Re, Val, Re, para o mundo inferior, o Aleph, o princípio do mundo, como está, né? O princípio Deus que o céu e a terra. E aqui, 4 rosas que significam aquilo que todo ser, todo iniciado deve conquistar, que é a temperança, né? A prudência, a fortaleza e a justiça. Lindíssimo, belíssimo, mas independe de qualquer coisa, são virtudes nossas, tá? Temos que conseguir, todo iniciado tem de conseguir prudência, fortaleza, justiça e temperança. Então, eles têm muita coisa boa a nos dar, muita coisa boa. Agora, não deviam esconder, que são criptojudeus. Não deviam esconder. De qualquer maneira, você pensa que está entrando num serão cristão. Vamos continuar. Então, estamos com Napoleão no Egito. Soldados de cima dessas pirâmides, 40 séculos os contemplam. Mas ele vai exatamente em um dos lugares onde vários grandes iniciados foram. Pitágoras, Heródoto e vários, né? Então, mas ele vai sabendo que ali foi um dos lugares onde o Conde de Hesse foi iniciado, né, no ocultismo, né, do Egito. Então, nós vamos mostrar a vocês que não estamos aqui para brincadeira, né? Nós estamos aqui para mostrar a vocês que ele estava, portanto, no Egito, né, porque Henrique I foi lá e botou toda a fortuna. O descendente do Conde de Hesse, que é Guilherme, né, havia herdado uma fortuna, que era o maior da Europa, e ele coloca, não é Henrique I não, tá? Aqui é Guilherme. A sua fortuna são quase que 3 milhões de libras esterlinas. Mayer, no século XIII com o nome de Bauer, usou de todos os expedientes para expandi-los, o que teve um enorme sucesso, dividindo cada centavo com o dono da fortuna, Guilherme IX. Assim, perseguido por Napoleão, Guilherme IX dá no pé, vai embora, some, e nós então vemos ele sumindo, desaparecendo, morre, né? O Christian Rosenkrantz morre, mas fica sendo dono de uma fortuna imensa que vai ser explorada pelo banqueiro internacional Rothschild, Mayer Amschel Bauer. Muito bem.
Então, Napoleão Bonaparte tomou em suas mãos o diretório. A Revolução Francesa, no seu período mais crítico, foi controlada por 5 judeus que formavam o diretório. Ele os enganou. Diz que tinha descoberto um complô para matá-los. E aí colocou ele dentro de uma carruagem e levou para o interior de uma floresta, no bosque, e nesse bosque ele coloca eles guardados sob soldado e toma conta da França. Então, eram os 5 jacobinos que mandavam liderar a Revolução. Então, meus amigos, assim, os Hesse e os Rothschild, então, estão comandando a Revolução Francesa, com o nome de jacobinos, mas Napoleão não tem ideia disso. Vamos ao mito do Rosenkreuz. Christian Rosenkreuz, nascido em 1378, morto em 1424, 1300, 1400, exatamente a época do humanismo. É um personagem mítico, ou seja, quando se diz que tira Deus do mundo. Tradicionalmente aceito como fundador do movimento Rosa Cruz, mas cuja existência divide historiadores, quem não sabe, né? Metafísicos e até os rosacrucianos. Por algum desses, a figura de Christian Rosenkreuz pode ter sido apenas uma lenda, utilizada como metáfora por Rosacruzes, né? Como Francis Bacon e Johannes Valentin Andrea, mas não chegaram à verdade, né? Então, nascido em 1371 na Alemanha, seus pais teriam sido pessoas ilustres, mas foram mortos em decorrência de perseguições aos cátaros. Já estavam na heresia cátara, em desobediência. Aos 4 anos de idade ficou órfão, aquela criancinha que nós mostramos a vocês, né, passada. Foi enviado para um mosteiro. Não, era um bispo, chamado Epstein, que iniciou ele na Cabala judaica e em todos, na Gematria, na Gemurá e em tudo mais. Então, Epstein. E assim, um mosteiro será o centro de radiação, né, da Cabala. Visitou a Terra Santa, Damasco, Egito, Marrocos, onde estudou com sábios turcos, árabes e persas. Possivelmente zoroastrianos. Mitra vai aparecer aí, que é, na verdade, o Cristo dos maçons. É pena que eu peguei ali errado. Então, peguei as figuras aqui, né, não estou podendo mostrar. Então, em 1407, exatamente quando o humanismo se inicia, 1400, o 400 é o humanismo. Após seu retorno à Alemanha, fundou a Fraternidade Rosa Cruz, que é o humanismo, de acordo com os ensinamentos obtidos dos seus mestres árabes, que também lhe deram muita sabedoria, né, a respeito do ocultismo. Passou ainda 5 anos na Espanha, onde 3 discípulos redigiram um texto, iniciando assim a publicidade, né, a divulgação da sociedade. Depois teria formado a Casa do Santo Espírito, mostrei a vocês aqui, a Casa do Espírito Santo, né? Aqui está a idealização dela, né? Que não é Casa do Espírito Santo coisa nenhuma, porque aqui não tem nada a ver com o Espírito Santo, né? É Javé, aqui o nome Javé, o Oriente aqui é Javé, lá em cima, né? E os 2 escudos aqui são Javé, Jesus Cristo está aqui. Jesus, tudo, trouxeram tudo para nós. Então, em 1848, morreu, segundo o texto Fama Fraternitatis. Olha só, morreu, sim, deixou de aparecer em público. E, assim, é interessante sabermos que os muros da Alemanha francitária, no início de 1400, aqui, ele vive exatamente em 1400, os muros da Alemanha francitária foram pintados, exatamente nesse século, por anônimos com o seguinte dizer: os Rosacruzes estão chegando. Bom, damos um pulo para 1604. 1600 é exatamente agora quando vai Rothschild mudar de nome de Meyer para Bauer. A localização da sua tumba
teria sido redescoberta. É quando surge, agora, 1600, vai ser a luta contra os jesuítas. Né? Os jesuítas vão ter aqui o máximo poder, né? Então, aqui ele vai em 1530, Inácio aqui já está forte, e eles vão então lutar contra os jesuítas. Então, a sua tumba foi redescoberta porque ele, né, ou seja, a ordem já estava forte, e então impediu os jesuítas de manterem a ordem que deveria ser da igreja. Também estava uma porcaria, né? Alguns metafísicos consideram que o rosacrucianismo deve ser compreendido de um ponto de vista mais amplo, como parte ou mesmo fonte do hermetismo cristão. Ora, bola, cristianismo esotérico, né? Não é Rosa Cruz. Alguns historiadores, então, sugerem que a origem do grupo começa com os protestantes alemães entre os anos 1607 e 1616. De qualquer maneira, é na briga com os jesuítas, quando 3 manifestos anônimos foram elaborados e lançados na Europa. Forma Fraternitatis Rosa Crucis, Confessio Fraternitatis e Nuptias Alquímicas de Christian Rosa Cruz. Francis Yates denominou esse período do século XVII de Iluminismo Rosa Cruz. Então já vemos aqui que ele vai aparecer, né, como os Iluminados. Depois serão os Illuminati da Baviera. Pena que peguei errado, porque tinha várias figuras aqui. Estou com texto aqui no meu computador, mas no netbook ali não peguei o mesmo texto. Peguei o rascunho. Mas teria muita coisa interessante para mostrar aqui. De qualquer maneira, então, Rothschild pegou 3 milhões de libras esterlinas sem recibo, né, como é o nome do peste? Para poder fazer dele Guilherme de Hesse-Kassel. 3 milhões de libras esterlinas, gente, botar na mão de outra pessoa, de uma que eu sempre de recibo. Então, os dois eram verdadeiramente irmãos. A fraternidade começa aí. E vai se fortalecer na Revolução Francesa. Terminando com o envenenamento de Napoleão Bonaparte na ilha de Santa Helena. Então, aí vocês veem o que é que uma coisa parece e o que é que ela é. A perseguição de Napoleão Bonaparte pelos ingleses, na verdade, não era para impedi-lo de tornar-se imperador da Europa. Estavam se lixando se o imperador fosse Napoleão. Manipulariam ele, com certeza. Principalmente através da imperatriz Josefina. Mas os judeus, Napoleão ia acabar com o antissemitismo na Europa inteira. Ele próprio financiando a construção de sinagogas e fazendo com que houvesse casamentos mistos entre judeus já muito ricos, que a essa altura já estavam introduzidos na sociedade, já tinham posições bem elevadas, e ele ia assim unir judeus e cristãos, ou pelo menos não fundir as religiões, mas respeitarmos uns aos outros. É isso que temos que fazer, né? Respeitar a religião do outro, né? Até porque nossas raízes estão no judaísmo. Então, esse era o sonho de Napoleão Bonaparte. Judeus e cristãos unidos. Não estaria acontecendo tudo isso que está acontecendo aí, o mundo todo dividido e todo em guerra. Então, meus amigos, a pena que eu não peguei no netbookzinho, não peguei algumas imagens, mas todo mundo sabe quem é Napoleão Bonaparte. Todo mundo tem ideia de quem é. Mas talvez nem todos vocês conheçam a fisionomia de Michel Bauer. Então, fiquei devendo a vocês algumas figuras, algumas gravuras interessantes. Mas aqui está. Então, morre e ressuscita, porque quando se torna público, ressuscitou. Quando ele se esconde, então morreu. E a tumba dele sempre é redescoberta. Agora, é demais dizer que ele reencarnou como Conde de Saint-Germain,
que na verdade o nome verdadeiro é Rákóczi, e é primo do Drácula, ou seja, da Transilvânia. Isso vai ficar quando a gente falar da Revolução Francesa. Rákóczi. Então essa como é? Conde de Saint-Germain, o Cristo do século XXI, só para os trouxas, da ponte para a liberdade, que são os mestres ascensionados. E o Saint-Germain é o do raio violeta. Gente, tudo isso é tolice. Tudo isso é criação invencionice. Para colocar Saint-Germain no lugar de Jesus. Ou seja, o Cristo do século XXI. Será então tomará o lugar de Jesus. Mas a maçonaria está atrapalhada. Porque ela diz que o Cristo do século XXI vai ser Mitra. É um saco de gatos. E assim, já aos 35 minutos, vamos encerrar, lamentando muito por não ter mostrado a vocês 3 gravuras muito interessantes, mas eu joguei no netbook o texto, o rascunho do texto. Então, uma pena. Tinha figuras muito interessantes, tá? Mas aqui está. Cuidado, porque as coisas não são o que parecem. Muita gente, né, entra numa sociedade, numa associação, num grupo, pelo que ele parece ser. E quando descobre, já não pode mais sair. Né? Quem está dentro, quem está fora não entra, quem está dentro não sai. Não, quem está fora entra. Bom, então, temos aqui uma pena. Não demos aqui algumas gravuras que nós queríamos dar para vocês. Fica aí devendo. Na próxima, então, nós vamos pegar exatamente os 2 séculos. Né? 1500, 1600. Aí eu vou mostrar essa gravura para vocês. A carinha de Maia Amschelbauer, né? Foi o primeiro banqueiro internacional com a fortuna do Guilherme de Hesse. Ou seja, mais um Christian Rosenkreuz, que é o pseudônimo dos Hesse Cássio. Né? E tinha a águia, né? Que foi escudo do banqueiro alemão. Né? Tinha o próprio Bonaparte, a figura do Bonaparte, paciência. Então, fui um pouquinho feliz ao colocar no netbook, o rascunho dessa palestra. Mas, vejam vocês, Yahvé, com Shin no meio, fica Yeshua. Isso é poético, né? Yeshu, Yod, Re, Shin, Val. Esse é o verdadeiro nome. Não aceitem outra pronúncia. Yeshu Natzri, Jesus de Nazaré. É assim que os rabinos honestos chamam. Como Meir, Melamed, Matziba. Tá bom? Não é Yeshua. Yeshua seria pegar Javé, separar em 2, botar o Shin no meio e dizer que ele desceu para a terra. Então, aí no caso, Jesus seria a encarnação de Javé. O demiurgo, que é uma peste, né? Na verdade, eu e ele nos respeitamos. Mas ele dá ao Mago Negro todo o poder que eles querem. Bem, minha gente, vamos acabar aqui, né? Com muita pena por não ter mostrado essa figura. Então, até o próximo vídeo.